Olá! Esse vai ser um vídeo sobre estratégias para aprender idiomas. Na verdade, vai ser um relato pessoal de como eu aprendi os idiomas que eu entendo e falo. Então, o primeiro foi o inglês. Eu não lembro exatamente com a idade com que eu comecei, mas eu lembro que as aulas tinham música, também tinham desenho, era um desenho chamado Little Bear, e o professor deixava chunks, ou seja, espaços em branco, para preencher, para a gente escutar e tentar compreender. Essa é uma boa estratégia. É, e a música também, por causa da repetição. Então eu lembro de uma música que dizia I'm a big, big girl in a big, big world. Ou seja, repete, e outra que era It's 5 o'clock in the morning, hello, hello, hello. E assim ia, It's 6 o'clock in the morning, hello, hello, hello. Mais ou menos isso, essa melodia. E continuei aprendendo na escola, depois aprendi o espanhol também na escola, de novo, com músicas, com exercícios, os verbos. Eu sempre reforço bastante nas minhas aulas as conjugações dos verbos, os verbos irregulares e enfim. Que mais? Eu sempre fui muito curiosa, então eu buscava livros na biblioteca. O inglês o que me ajudou foi ter morado um ano nos Estados Unidos, quando eu tinha 12 para 13 anos. Então eu fui com meus pais e minha irmã, e lá diretamente eu fui para a escola em inglês. Eu não fiquei numa turma especial para estrangeiros. Eu tinha aula com as outras crianças americanas, e os primeiros meses foram bastante difíceis. Eu sentia que eu não conseguia me integrar por causa do idioma, mas aos poucos eu fui levando as dúvidas para casa e fazendo as tarefas e entendendo. Bom, eu tenho uma sorte que a minha mãe era professora, foi professora de inglês, e nessa época ela já era tradutora. Então, nos Estados Unidos ela me ajudava um pouco com as tarefas, um pouco bastante, e também eu pedia para ler, porque tinha as aulas de reading, ou seja, além das aulas de English, né, da língua, tinha aulas em que nós líamos histórias. E apesar da minha vergonha, timidez, sotaque, eu pedia para ler, para que a professora pudesse me corrigir. E que mais? E nessa época também eu fiz algumas atividades after school. Por exemplo, eu lembro que tinha aula de culinária, passeios, de Halloween. Enfim, eu sempre me aproximei de um grupo de meninas da escola, e tentava falar com elas e perguntar, né, aquela que a gente deve sempre, em uma língua, perguntar como é que se diz tal coisa, né? Como você chama esse objeto, né? E apontar, e enfim. O espanhol, depois de ter também aprendido muito ouvindo vídeos, fazendo curso, vendo novela. Então eu vi a mesma novela na versão mexicana e na versão argentina, para comparar os sotaques. Mas além disso, eu fui para a Argentina, fiz curso, morei, consegui uma bolsa de intercâmbio, fiz um semestre da faculdade lá, e depois de formada voltei a morar lá. Então, assim, como se aprende uma língua? Sendo curioso e cara de pau. Então, perguntando, tirando dúvidas. Todo mundo é um potencial professor, né? Ou seja, não precisa ter vergonha. Se uma pessoa te trata mal por ser estrangeiro ou rir do seu sotaque, o problema é dessa pessoa que não está acostumada, e não é seu, que está fazendo um esforço para aprender a língua dela, né? Então, era essa mensagem que eu tinha para passar. E também queria reforçar a importância do professor, né?
de alguém que auxilie nesse processo, que te dê algumas dicas. Por mais que você veja vídeos aqui no YouTube, por mais que uma parte do aprendizado seja autodidata, como foi no meu caso, eu tive várias pessoas no caminho que foram corrigindo e dando algumas dicas. Então, essa é a minha sugestão. Obrigada por ter assistido. E é isso por hoje.